Então, irmãos, a nossa última oportunidade, na carta de Paulo aos Filipenses, nós falamos sobre nossa responsabilidade de desenvolver a salvação. Nossa responsabilidade de desenvolver a salvação. O apóstolo Paulo começou este precioso conselho, ou estes preciosos conselhos, louvando a Deus pela disposição e obediência que os nossos irmãos da igreja de Filipos sempre dispensaram quando se referia ao ensino da palavra de Deus. Paulo estava muito grato a Deus, porque os seus irmãos sempre acolheram a doutrina, os ensinos dos apóstolos com relação ao evangelho. Primeiro, quando ele estava com eles, enquanto Paulo estava com eles, presencialmente, ensinando oralmente a eles a palavra de Deus, o evangelho, esses irmãos haviam acolhido os conselhos de Paulo, que eram transmitidos ali naquela forma. E também ele estava muito feliz e não duvidava que os seus irmãos iriam acolher muito bem esse documento, que é esta carta aos Filipenses, porque ele não poderia estar mais presente com os seus irmãos como ele gostaria de estar. Ele até tinha dito que o desejo dele era voltar mesmo e estar com eles. Mas não podendo estar, ele preparou o documento, escreveu o documento, proposicionou ali e enviou essa carta. Depois a gente vai ver quem foi o emissário, quem levou essa carta para os nossos irmãos. Mas ele estava em uma condição, e Kezinha falou, prisioneiro em Roma. Ele não estava mais presente, estava preso em Roma, e a carta poderia levar os conselhos aos seus irmãos. Ele estava certo de que eles iriam acolher também, não parcialmente, mas integralmente, a palavra de Deus. E eu falei aos irmãos, porque a palavra que Paulo pregava, eles consideravam como a autoridade apostólica, tinha apostolicidade, era a palavra de Deus. Eu mostrei para os irmãos que todo salvo e regenerado, ele tem a responsabilidade de avançar no conhecimento e no crescimento para uma vida piedosa. Todos nós, eu e vocês, os irmãos aqui em Filipos e todos nós. E Paulo falou que devemos desenvolver. E a palavra grega, ali era a palavra katergatzeste. Eu falei que era uma palavra bem difícil, né? Eu nem me aventurei no dia em dizer. Mas você vê que é uma palavra bem truncadinha. E ela ela comunica a ideia de um esforço. Então, é um esforço que todos nós devemos fazer, de trabalhar todos os dias. Um trabalho, um esforço a cada dia, realizando com todo afinco para conquistar algo, para completar algo. Então, essa palavra grega traduz, esse imperativo grego traduz essa verdade. E aí eu falei aos irmãos, mas como assim nós fomos salvos, essa salvação já foi conquistada e nós ainda temos que trabalhar por ela, temos que nos esforçar por ela? A salvação tem essa expressão também, meus irmãos. Você que está aqui, que é um salvo, tem que entender que a salvação, ela já nos foi dada por Cristo Jesus. Nós conquistamos ela hoje e conquistaremos ela todos os dias, até o dia que Ele haverá de nos transformar esse nosso corpo mortal em um corpo imortal, quando nós iremos estar livres de toda influência da morte, do pecado, de toda malignidade. Eu também expliquei para vocês que nesse trabalho, nesse esforço, que é uma obra que nós fazemos, ou obras que nós realizamos, nós não podemos nos confundir que é por conta da obra que fazemos, ou o trabalho, o esforço que você precisa fazer, que você será justificado, que você será salvo. Não, você precisa mesmo se esforçar. Você precisa mesmo lutar e trabalhar, conquistar essa salvação diariamente. Mas o que tange o perdão dos pecados, isso foi uma obra feita uma única vez pela pessoa de Jesus Cristo e nós não tivemos nenhuma contribuição para isso. Então, a nossa participação na redenção é apenas nos curvarmos, reconhecer o nosso lugar de pecador e aceitar ou receber ou crer
a obra de Cristo na cruz, que perdoou os nossos pecados. Então, eu disse aos irmãos que a obra da redenção, ela do início ao fim, ela é monergista, ou seja, foi pensada por Deus, foi executada por Deus e é aplicada por Deus todos os dias. Por isso que a gente não fica aqui pensando que hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido, né? Eu estou salvo, você está salvo, e nós estamos trabalhando essa salvação todos os dias. Amém? Eu espero que você tenha feito isso hoje também. Porque você ouviu isso semana passada. Eu espero que você tenha trabalhado essa salvação hoje. Eu espero que você tenha se esforçado um pouco mais hoje do que ontem. E se esforce um pouco mais amanhã do que hoje. Então desenvolvemos esse esforço, Paulo disse que era com temor e tremor. E esse temor e tremor é a consciência que você, crente, tem que as suas condutas, o seu pensamento, não pode ferir a santíssima natureza de Deus. Isso que é viver com temor e tremor. É você ter consciência, você que é salvo e está trabalhando essa salvação, é ter consciência de que os seus pensamentos, suas palavras, o que você fez hoje, o que você vai fazer amanhã, o seu esforço diário, não pode ferir a santíssima natureza de Deus, porque quando nós nos esforçamos dentro disso, com temor e tremor... Obrigado, viu, meu filho? Obrigado. Pode ligar se quiser, meu filho. Está fazendo o eco, né? Obrigado. E quando a gente faz esse esforço, esse trabalho com temor e tremor, nós estamos, meus irmãos, na verdade, nos desenvolvendo a nossa salvação. Cada vez mais vamos nos tornando maduros. Então é um trabalho diário. Se tiver meninos no nosso meio na fé, é porque está faltando fazer esse trabalho espiritual, esse esforço diário. E para que não achemos que fosse impossível esse trabalho e esforço todos os dias, Paulo falou que é Ele mesmo que coloca em nós a boa disposição, o querer e o efetuar, essa boa vontade de Deus. É Ele mesmo que coloca em nós o desejo pelas coisas santas e o desejo por realizar as coisas santas. Lembra que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, se não me engano? Lá diz que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora nós vamos ver, irmãos, hoje, na nossa reflexão, nós lemos o parágrafo inteiro na semana passada e eu disse que a gente ia partilhar esse parágrafo, não é? Vamos ver o versículo 14 e o versículo 15. Bom? Vamos fazer essa leitura? Se você quiser ficar de pé, pode ficar, por favor, se puder. É a segunda parte desse nosso esforço, nosso trabalho para desenvolver nossa salvação. O texto diz assim: fazei tudo sem murmurações, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Podem ler, meus irmãos? A passagem, por favor, leiam bem forte. Amém. Podem sentar. Obrigado. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Então, meus filhos, uma vez que estamos desenvolvendo a nossa salvação, entendemos que a nossa vida está seguindo a boa vontade de Deus, precisamos ter cuidado
para não incorrermos em dois grandes problemas aqui, apresentado por Paulo nesse conselho que a gente vai verificar um pouquinho mais de perto. Para não murmurarmos e não contendermos. Murmuração e contenda. Só que tem um detalhe aqui. Parece que, em uma leitura rápida, a gente vai pensar que Paulo está falando para a gente ter cuidado para não murmurar contra o nosso irmão ou contender contra o nosso irmão, não é? Mas não é isso aqui que o contexto está mostrando para a gente, não. É contra Deus. A gente está trabalhando para desenvolver, meus filhos, meus irmãos, uma vida piedosa. Cultivar uma vida piedosa não é fácil. É o esforço. Você torna um homem ou uma mulher piedosa da noite para o dia. Você dorme e acorda piedoso. Não é assim. É um trabalho diário, é um esforço. O conselho que Paulo está dando aqui não é, no primeiro momento, essa premissa aqui não é, em primeira instância, para com o irmão que está aqui ao nosso redor, ao nosso convívio. Pode sim se aplicar a isso. A gente pode aplicar. Numa pregação a gente pode pegar e aplicar. Não podemos ter contenda aqui no nosso meio, nós não podemos ter inimizade, nós não podemos ter murmurações aqui em nosso meio, na vida, em casa, família. A gente pode aplicar perfeitamente em tudo, no trabalho, na família, no casamento. Há aplicação e direito para fazer isso em todas as áreas da vida. Mas eis o obstáculo da interpretação do texto. Porque o contexto nos mostra que aqui é com Deus. Esse conselho deve ser aplicado ao nós lermos o nosso trato com Deus. O objetivo primário aqui do texto é Paulo falando ou admoestando aos irmãos, os filipenses, e nós que estamos lendo esse documento e acolhemos como os nossos irmãos acolheram também. Não devemos incorrer para o problema de murmurar contra Deus ou de contender contra Deus. Meus irmãos, no nosso esforço diário, no nosso trabalho diário, você pode ser traído por si mesmo, eu posso me trair a mim mesmo, no esforço, no trabalho diariamente para ter uma vida coerente com a palavra de Deus, procurando fazer tudo certo, a parte que nos cabe de se esforçar, ser um homem íntegro, uma mulher honesta, bom trabalhador. E parece que quando a gente vai ver na balança, parece que está pesando mais as coisas negativas. Parece que a gente não está tendo recompensa. Parece que nosso esforço está ficando um trabalho cansativo e sem resultado. Às vezes a gente pode ser traído assim, do esforço diário para uma vida piedosa. Tá? Às vezes porque você se vê diante de um próprio pecado. Às vezes não é uma questão de fora, porque alguém não lhe dá o devido valor. Porque acontece isso também, mas às vezes é um pecado que você tem e você não consegue se livrar, está fazendo um esforço, está trabalhando, mas ainda não está usando as ferramentas corretas e você se desanima. Então, irmãos, infelizmente, no esforço diário para uma vida piedosa, de quem quer crescer para uma vida de santificação, com temor e tremor, dois erros que podemos ser acometidos nessa nossa trajetória, nesse veio aí espiritual de amadurecimento. Essas duas falhas estão aqui no verso 14. Eu já mostrei para vocês, a murmuração e a contenda contra o Senhor. Então, o que seria a murmuração contra o Senhor? Eu estou dirigindo vocês para a interpretação do que Paulo queria mostrar.
O termo murmuração aqui, ele é um substantivo grego que ele vem no genitivo. E geralmente, quando um substantivo está nessa forma genitiva, dá a ideia quase sempre de pertencimento. Alguém que já está com isso, sabe? E no labor já está assim, já se encontra dessa maneira. Vive como? Vive se queixando. Vive como alguém que queixa-se bem baixinho. A palavra grega aqui, que foi traduzida para nosso idioma como murmuração, é a palavra grega gogmos. Gognomos. Ela dá essa ideia, alguém que está falando bem baixinho, mas murmurando, resmungando. Bem baixinho. Aqui esse bem baixinho poderia ser lido assim, que fala consigo mesmo, que questiona consigo mesmo contra o Senhor. Tá? Isso pode acontecer, irmãos, não deveria, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Quando estamos passando por alguma provação em áreas da nossa vida, ou podemos ser tentados, ou somos tentados, e aí vem a própria tentação da murmuração contra Deus, contra a sua providência maravilhosa, contra muitas vezes a sua dura, terrível providência, mas são elas, sendo leves ou duras, que vão nos proporcionar, irmãos, o amadurecimento que nós precisamos. Deus sabe as provações que Ele nos envia, Ele sabe as tentações que Ele permite o tentador da nossa alma vir nos tentar. E o nosso lugar não é argumentar, ou questionar, ou murmurar, mesmo que baixinho, mesmo que aqui nos nossos pensamentos. Ao invés de nós fazermos isso, temos que nos curvar à boa vontade de Deus. Lembra que Paulo falou? A boa vontade de Deus, no verso anterior. Nós achamos que temos um caminho melhor, por isso a gente quer criticar Deus, porque Ele escolheu um caminho mais penoso para a gente trilhar. Mas o caminho de Deus é certo, é reto e é bom. Embora para você, às vezes, tenha lhe causado esse comportamento de murmurar. Mas eu quero te dizer, irmãos, pare com isso, abandone esse comportamento, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como a gente viu. E é o caminho que Ele escolheu, é perfeito, e você não tem condições de encontrar um caminho melhor do que o que Ele escolheu. Não tem, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, mais penoso que seja. E muitas vezes a gente fica em silêncio, mas falando baixinho conosco mesmo. Aí é o problema quando a gente quer conversar com as nossas próprias indagações. Deus não está me vendo. Eu não merecia isso. Por que isso me aconteceu? Por que eu me esforço tanto e eu não tenho visto a mudança lá em casa, meus filhos? Deus está vendo essas nossas palavrinhas pequenininhas que a gente faz, questionando a sua vontade soberana. Deus está escrutando o nosso interior o tempo inteiro. Somos salvos, irmãos. Somos dele. Ele nos conhece. Ele sabe os nossos anseios. Ele sabe os nossos temores. Ele sabe quando nós estamos assim. Como Davi falou, olha, ainda a palavra nem saiu da minha boca, mas o Senhor já conhece todas elas. Às vezes você não está nem verbalizando, mas aqui dentro você está lutando, sabe? Questionando. Você está murmurando contra Deus. Ô irmãos, se lance nos braços de Deus e confie nele.
confie que Ele é fiel. E o caminho que Ele traçou para você, embora seja um caminho difícil e doloroso, foi o melhor caminho. Ele não errou no cálculo. Ele não rabiscou errado. Ele escreveu direitinho como tinha que ser. E assim seja. Vamos deixar, irmãos, de murmurar contra Deus. Paulo não queria que seus irmãos que acolhiam o ensino, que estavam lendo aquela carta, que estavam vendo que Paulo estava preso, murmurassem nosso líder está preso, nosso pastor está preso, como Deus pode permitir uma coisa dessa, que nos ensina tanto a palavra, tal, Deus não ouviu isso? Será que ele não ouviu o conselho do profeta lá, quando falou, Paulo está preso? Lembra daquele texto lá em Atos, a gente vai chegar lá, o profeta pegou um cinto, amarrou suas mãos, seus pés, vai acontecer assim com o dono desse cinto. Ali Paulo estava se dirigindo para Jerusalém, e dali ele foi preso. Passou 2 anos ali, preso em Cesareia, foi para Roma e ficou preso lá, essa primeira prisão dele domiciliar. A gente não tem, irmãos, todas as capacidades para entender toda a vontade de Deus. Mas isso não vai tirar a verdade de que somos dele, de que ele nos salvou. E porque nós não temos essas categorias de fazer a leitura de tudo, a gente precisa se recolher. A gente precisa aprender a se recolher para crescer na piedade, para não ficar questionando Deus, para não ficar argumentando se Deus está fazendo as coisas certas. Eu já fiz perguntas a Deus nessa natureza. E eu sei que muitos de vocês, ou se não todos vocês, já fizeram isso. E geralmente essas horas chegam nas horas mais difíceis da nossa vida. Mas graças ao Senhor tem a palavra dele para nos dizer que a gente não pode seguir esse caminho. Deus não está para ser questionado por nós. Ele é soberano e é o nosso Senhor. A questão aqui, e Paulo está exortando os seus irmãos, não é questão de franqueza. Porque você pode estar pensando, ao ouvir o que eu estou dizendo, e falar mais ou menos assim, Deus sabe, Deus me conhece, eu estou sendo franco. Deus conhece o meu coração. Quando eu falo assim, Deus conhece o meu coração, mas irmãos, a gente peca quando a gente fala assim. Quando a gente fala, a gente passa da conta da curva, fala besteira a respeito de Deus, ou pensa em besteira, murmura com relação a Deus, a gente passou da curva, o estrago é grande. E a gente não pode cair na desculpinha de dizer Deus conhece meu coração, Ele sabe, é franqueza. Não é questão de franqueza aqui que Paulo está falando, como a gente fala, Deus sabe que eu sou fraco. Sim, a gente é fraco. Mas é justamente por causa dos nossos limites, irmãos, e das nossas fraquezas, que esses limites e fraquezas não nos dão direito algum para murmurarmos a Deus e nos queixarmos da sua boa vontade. A vontade dele é boa. Ele está operando em nossa vida agora, quando a gente está na iminência de perder um ente querido. E a gente ora, crendo que Deus é poderoso para curar. Ele é poderoso para curar, irmãos? Mas Ele vai fazer isso o tempo inteiro? Não é assim o tempo inteiro. Porque a vontade dEle é que é perfeita e não a nossa. E às vezes a gente é egoísta, até em fazer pedidos nessa natureza. Sim, meus irmãos, nós temos limites e fraquezas, é verdade, somos homens. Mas essas fraquezas e limites que temos, como eu disse, repito, não nos dá autoridade ou autorização para murmurarmos contra Deus. Ao invés de tentar justificar, quando nós passamos da curva, com aquelas palavrinhas que eu disse, Deus sabe meu coração, Deus sabe que eu sou fraco. Ao invés disso, eu e você devemos dizer, Senhor, eu não compreendo os teus caminhos. Eu cheguei no momento da estrada, Senhor, dessa estrada da fé,
onde o Senhor está me aperfeiçoando, eu cheguei em um ponto dessa estrada, meu Deus, que eu não estou compreendendo. Até aí é legítimo falar assim, irmãos. Eu não estou compreendendo, Senhor, mas eu sei que a tua vontade é boa. Eu sei que a tua vontade é agradável. Eu sei que ela é perfeita, apesar de não compreender todos os porquês. Ajude-me, Senhor, a ser fiel. Ajude-me a te honrar, mesmo na dor, mesmo na aflição, mesmo na escassez, na falta do trabalho, do pão, da saúde, do amparo emocional, mesmo na solidão. Permita-me, Senhor, crer. Me dê forças para te bendizer em todas as coisas. Essa deve ser a nossa oração, de quem está desenvolvendo uma vida piedosa, de quem está desenvolvendo a salvação. É assim que o crente piedoso faz, quando ele não compreende tudo. Porque a nossa piedade não significa que a gente vai compreender tudo. Porque por mais piedosos que sejamos, irmãos, nós continuaremos sendo finitos. Temos limites, né? Continuaremos sendo ontologicamente diferente do Criador. Eterno é o Senhor. Eterno é Deus. A sua natureza é santa, é profunda. Ninguém consegue mensurá-lo. Ele é maravilhoso. Nós não, irmãos. E quanto à contenda contra o Senhor? O termo contendas aqui vem de um outro genitivo, é um substantivo, outro genitivo, como que alguém estivesse assim, comunicando a ideia de que não é somente aquelas palavras baixinhas, aquele argumento, sabe? Já povoou os pensamentos. E ele está o quê? Com todo o seu intelecto, agora, duvidando de Deus. Começou questionando, começou murmurando e acabou duvidando. É sempre assim, irmãos. Por isso que a gente tem que abandonar a murmuração contra o nosso Senhor, nosso bendito Deus, nosso amado Senhor. E para a gente não acabar chegando até a nossa fé esfriada, para que a gente não chegue a incorrer para o descrédito de Deus. Meu Senhor, nos livre disso. Porque o nosso intelecto pode ser afetado, irmãos. E a dúvida pode tomar o nosso coração e nos fazer hesitar, duvidar que Deus não pode mais fazer. E aí a gente começa a desacreditar nas verdades de Deus. Isso também pode acontecer com um crente remido. Isso também pode acontecer com você salvo. Em determinado momento da sua provação, ou da tentação que você possa estar atravessando, você ser levado a duvidar de Deus, da existência de Deus. Por um momento, por um instante, ou por um período maior. Mas Ele conhece você, Ele quer que você o conheça, para que quando sentimentos desses chegarem, a gente não acolher no nosso coração. Perdão. Então podemos ser tentados a duvidar, não deveria, mas podemos ser tentados a duvidar de que Deus está nesse negócio, de que Deus está à nossa frente, pelo simples fato de acharmos que a provação está longa demais, está longe demais, o fardo está pesado demais, está pesando muito,
A dor está grande, eu não aguento mais. Nos esquecemos, meus irmãos, de textos como esse, em 1 Coríntios 10, 13. Não nos sobreveio, até mesmo tentação. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, que a gente não pudesse suportar. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das forças, das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Sabe por que Ele faz isso? Porque você é um salvo. Ele já proveu para você. Já proveu o livramento para você. Então, cristãos salvos podem cair no pecado e questionar a Deus, criticar a Deus de maneira negativa. E assim, irmãos, os nossos pensamentos, os pensamentos que a Bíblia diz que a gente tem que pensar, é tudo que vem do alto. Os nossos pensamentos podem ser povoados com a infeliz forma de questionar e duvidar do poder de Deus. Não lute contra Deus. Renda-se a Ele. Se você está assim, lutando contra Deus, e os seus pensamentos estão tão povoados de dúvida, de descrédito, é hora de você se render a Ele. É hora de você se prostrar a Ele e em uma oração dizer a Ele: ajuda-me, Senhor, a minha fé. Eu estou a ponto de esvair, mas em Ti confiarei, Senhor. Em Ti confiarei. Livra-me da dúvida, da incerteza, que insiste em meus pensamentos. Ajuda-me a viver por fé, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Ajude-me, Senhor, a viver da fé e me ensine a descansar na Tua vontade maravilhosa. Agora veja o verso 15. O verso 15 mostra que há um processo enquanto desenvolvemos a salvação. Então a gente já viu que a gente não pode ficar envolvido desses dois probleminhas, dessas duas problemáticas aí terríveis. Questionar a Deus, né? Murmuração e o que mesmo? E contendas. Mas a gente vai ver aqui no verso 15, Paulo falando assim, olha: para que vos torneis. A ideia aqui é de um processo. Então há um processo para nós que estamos nesse trilho. Há um processo na sua vida, irmã Shirley. Há um processo para todos nós, irmãos. Os remidos estão em um processo. Nós vamos sendo convencidos a cada dia da boa vontade de Deus. Todos os dias, a providência de Deus, os desígnios de Deus, os desígnios santos de Deus, nós precisamos ser convencidos desse processo. E neste processo, que é esse trajeto, desse desenvolvimento da caminhada espiritual, o Senhor vai transformando a nossa vida, até a gente se tornar mais parecidos com Jesus. Logo, nós não somos mais quem éramos antes da fé. Você não é mais o mesmo. Também você não pode continuar o mesmo quando o primeiro dia em que você creu. É um processo contínuo, por isso que é um esforço todos os dias. É um esforço diário, é um trabalho todos os dias, e ele vai nos aprimorando até você ter a sua face mais parecida com Jesus. Quando que você olhasse para o espelho e visse só Jesus à sua frente, não visse as suas imperfeições, elas já foram vencidas pela natureza maravilhosa do nosso Senhor. Então Paulo continua dizendo aqui: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensível aqui seria Deus está trabalhando tanto na tua vida todos os dias, o seu esforço. Você está se esforçando,
para desenvolver uma vida piedosa, e Ele está trabalhando na sua vida de tal maneira que o inimigo de nossas almas não vai achar um lugar para nos condenar. Imagina, irmãos, chegarmos assim, irrepreensíveis. Não há o que o inimigo das nossas almas nos acusar diante de Deus, porque todas as áreas da nossa vida nós consagramos a Deus. Eu dediquei a Deus. Então, não tem uma área da minha vida que eu agora duvide de Deus. E Deus é poderoso para fazer. Não vai ter nenhuma área na minha vida que eu vou murmurar de Deus. Eu entreguei a Deus, eu consagrei a Deus. Eu consagrei toda a minha vida ao Senhor. E o inimigo não vai achar espaço para me acusar. Porque quando você está murmurando, você está indagando, você está brigando com Deus, você está murmurando e contendendo com Deus, quem é que está te acusando? O inimigo da tua alma, Satanás. Você salvou esse indivíduo para isso? Para ele ficar assim? Duvidando do Senhor? Falando essas coisas a teu respeito? Ele não vive uma vida de temor e tremor. Então, é ter uma vida polida, irmãos. Deus está polindo a nossa vida e nos tornando irrepreensíveis. E Ele faz isso por meio das provas e permitindo também as tentações. E o nosso caminho é fazer aquelas orações que eu disse a vocês. E sermos sinceros. A questão não é a questão da franqueza, como eu disse, mas aqui é ser verdadeiro crente. Ser um crente de calibre, ser um crente, um homem, uma mulher santo, santa, honesto, honesta, na fé. Alguém que está procurando viver uma vida separada do pecado, uma vida condizente com quem foi justificado, porque esta palavra aqui, sincero, lá no original, dá o entendimento daquele que é inocente, porque foi justificado por Cristo e vive esta vida. E o que mais Paulo vai falar? Olha aí no texto, verso 15. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. É possível viver assim? Sim. Paulo está dizendo aos filipenses que eles carregam o título mais glorioso que um cidadão neste mundo possa carregar. Não é pastor, o título não é esse. Não é diácono, o título não é esse. Filho de Deus. E você tem esse título. Eu tenho esse título. Fomos feitos filhos de Deus. Deus lhe fez filho de Deus. Se enxergue como um filho de Deus. Fomos feitos filhos de Deus quando, irmãos? Você sabe, naquele dia, bendito dia, que você confessou a obra de Cristo no Calvário. E no meio de um mundo de pervertidos, de perdidos, de corrompidos pelo pecado, o Senhor abriu os seus olhos para a verdade do Evangelho e lhe fez filho de Deus. Você alcançou o direito de ser chamado filho de Deus. E você é um filho de Deus inculpável. Por que você é um filho de Deus inculpável? Porque não são os seus méritos, é o mérito de Cristo que lhe cobriu. É a obra de Jesus que foi atribuída a você. Então você pode viver, andar com cabeça erguida. E aí Paulo continua dizendo: por causa disso você vai cumprir o seu papel. Não somente porque você é sincero, você é, deixa eu ver aqui, sincero, irrepreensível, sincero, filho de Deus e inculpável, e resplandeceis, ou na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você vai cumprir o seu papel. A palavra luzeiros aqui é a ideia de pessoas que brilham como os astros celestes, como o sol, a lua, as estrelas. Mas eu posso chamar até aqui o exemplo da própria lua, né? A lua tem luz própria? Não, né? Tem, ela reflete a luz de um astro, que é o sol, né? Então nós somos assim, irmãos. Nós não temos luz própria.
Nossa luz é Cristo. Nós resplandecemos Cristo. Somos sinceros, somos filhos de Deus, somos irrepreensíveis, porque Jesus iluminou nossa vida. Porque Ele nos fez tão cintilantes, ou tanto mais cintilantes do que os astros. Ele nos deu a sua justiça. Nós não brilhamos mais do que o sol da justiça que é Cristo, mas nós emanamos a sua luz para o mundo de trevas e escuridão. E aí você desenvolve e cresce na vida piedosa para ser o luzeiro deste mundo, para ser o farol deste mundo, para ser como esse astro que vai iluminar o mundo pela mensagem do Evangelho e fazer com que muitos conheçam a Jesus Cristo. O Senhor Jesus mesmo diz assim, vós sois a luz do mundo. Somos pequenos luzeiros para que o Criador seja visto, para que Cristo seja visto, seja crido. Lá em Romanos 8:12 diz assim, 8:12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, irmãos, Deus está trabalhando em nossas vidas. Não murmuremos, não contendamos contra Deus, mas apresentemos a nossa vida para que sejamos sinceros, inculpáveis, sejamos irrepreensíveis e filhos de Deus inculpáveis, para que a luz que é em nós, que é Cristo, brilhe neste mundo de trevas. Como eu disse, somos luzeiros para que todos vejam Jesus através da nossa vida transformada, através da piedade, de crescer para uma vida piedosa, para que todos vejam que Jesus é Deus, que transforma, para que os cegos abram os seus olhos, para que as trevas em suas vidas, que é o pecado, se dissipem, a cegueira espiritual, o pecado possa sair, e eles sejam curados dessa enfermidade, e a proclamação do Evangelho, por meio dos nossos lábios, torne Cristo cada vez mais conhecido, e possamos ser instrumentos, irmãos, para que outros também possam ter em suas faces a face do nosso Salvador. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Ainda estou assim, parecendo naquele último momento, né, do acidente que eu tive o primeiro. Esse foi até melhor, porque ainda estou movimentando tudo. Tem umas limitações ainda, né? Mas louvado seja Deus. Continue orando por mim, irmãos, porque não está sendo fácil não, mas eu posso suportar, né? Deus continue me dando força para que eu continue fazendo a sua vontade, né? Senhor, nós queremos colocar nosso coração neste culto de oração em Tuas mãos mais uma vez. Te pedir perdão, Senhor, por quantas vezes nós criticamos a Tua forma de agir em nossas vidas. Quantas vezes, Senhor, nós murmuramos contra Ti, nos perdoe, Senhor. Quantas vezes chegamos a duvidar de que o Senhor está conosco. Perdoa-nos, Senhor, porque nós muitas vezes não compreendemos a forma que o Senhor está trabalhando em nossa vida. Mas é perfeita a vontade, é a boa vontade do Senhor, exercendo em nossa vida, trabalhando e nos forjando para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus. E tudo o que nós queremos é isso mesmo, é parecermos, Senhor, Deus e Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Embora para isso, nós precisemos que passar por tormentas, nós tenhamos que padecer, nós tenhamos que sofrer. Ajuda-nos, meu Deus, neste processo, a entender que a Tua vontade é maravilhosa, a não incorrermos por esse caminho e deixar o nosso coração ser eivado, Senhor, por esses pensamentos, falar tão baixinho, conosco mesmo, contra Ti, e perder a fé no nosso coração. Se porventura, Senhor, algum de nós nessa noite, ou mesmo aquele que está acompanhando a transmissão, esteja assim, que a Tua graça restaure todas as coisas. Restaure o falar por dentro,
restaure a fé, os pensamentos, nos dê força e coragem para continuar, Senhor, esse trajeto da fé, onde o Senhor está nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Nos dê, Senhor, ânimo renovado neste processo contínuo e diário, que alcancemos, Senhor, a sinceridade, que alcancemos, Senhor, o testemunho de sermos irrepreensíveis e mesmo, Senhor, assumamos o título maravilhoso que o Senhor nos deu pela fé em Teu Filho e o nosso Redentor. Somos filhos de Deus, somos filhos Teus, Senhor. Em uma geração tão corrupta, temos a missão, Senhor, de, como luzeiros, pregar o Evangelho, e para tanto o Senhor está trabalhando em nossa vida, através de todas as provas e mesmo as tentações. Obrigado, Senhor. Só temos que agradecer e nos maravilharmos no Senhor. Faz esta obra em nosso coração. Continua trabalhando em nós, Senhor. E o nosso caminho para o crescimento na fé esteja bem claro diante dos nossos olhos. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Sentar.